Boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Que bom. Sempre bom estar bem. Hoje nós vamos conversar, né? Porque esse trabalho que é feito aqui na quarta-feira é uma conversa para que nós possamos refletir sobre alguns temas que têm a ver com a nossa vida. E nesta noite nós vamos estar trabalhando, abrindo, na verdade, um novo livro, uma nova sequência de reflexões. E este livro eu gostaria de apresentar a vocês, se chama Jesus no Lar. Este livro ele tem uma abordagem que visa nos auxiliar nos estudos e na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma leitura simples, uma leitura agradável e que muito colabora para que nós possamos associar os temas do Evangelho segundo o Espiritismo com ele. E hoje, o capítulo 1, que é o que nós iremos refletir, trata do culto cristão do Evangelho no lar. E nesse capítulo 1, que abre este livro, ocorre da seguinte forma. Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro. Vocês sabem quem foi Simão Pedro? Alguém lembra dele? Ninguém lembra? Simão Pedro é um dos discípulos de Jesus. Um que normalmente andava muito próximo, porque Jesus ficava normalmente hospedado na sua casa. Então era uma pessoa muito próximo a Jesus Cristo. E eles tinham uma relação de amizade muito forte. Se eu dissesse a vocês que Simão Pedro foi aquele que no momento em que Jesus foi levado pelos romanos, negou que o conhecia, vocês lembrariam dele? Aí agora lembraram, não foi? Pois bem, Simão Pedro é esta pessoa. E estava Jesus hospedado na casa de Simão. E a conversa dentro do lar havia generalizado para uma conversa mais coloquial. Acredito que estavam falando lá, né, de assuntos que Jesus Cristo achou que não seria interessante. E aí chamou Simão para conversar e perguntou a Simão Pedro o seguinte: Pedro, quando você vem com o produto da pescaria, porque Simão Pedro era pescador, vocês lembram, né? Quando você vem com o produto da pescaria e vai para o mercado, o que você faz? Aí Pedro responde para ele: vou escolher, Senhor, o melhor produto para oferecer no mercado, porque o produto que não esteja bom, as pessoas não desejarão adquirir. Muito bem. E o oleiro, o que faz com o barro? O oleiro vai modelar o barro para transformá-lo em um objeto que tenha utilidade. Muito bem. E o que faz, então, o marceneiro? Ele se utilizará de ferramentas para transformar a madeira em algo que possa ter utilidade. Muito bem, Simão. Assim deve ser o lar. O lar deve ser o ambiente onde os indivíduos cheguem e se iluminem dentro deste ambiente. O lar deve ser aquele recanto onde todas as pessoas cheguem, se iluminem e se banhem com o lar. E sugeriu a Simão Pedro que aproveitassem aquela noite e fizessem o primeiro culto
de evangelho no lar, que seria inaugurado na casa dele, de Simão Pedro. Este é a primeira parte do capítulo do livro Jesus no Lar. Naio Lúcio, que é o espírito que se utilizou da psicografia de Chico Xavier, ele normalmente escreve conteúdos que nos façam refletir sobre a necessidade e a importância do evangelho nas nossas vidas e da importância que cada um de nós temos dentro do lar. Então, este capítulo primeiro deste livro, ele vem trazendo este primeiro diálogo com Jesus, onde ele estaria implantando o primeiro evangelho no lar. E Naio Lúcio, claro, se apropriou do termo culto, que nós vamos deixar de lado, porque quando falamos em culto, normalmente nós podemos tender para acreditar que necessitaria de rituais específicos para se fazer um evangelho no lar. Também o termo estudo não seria muito apropriado, porque o evangelho no lar, ele não se propõe a estudo. O evangelho no lar, ele se propõe a diálogo e a comentários daquilo que foi lido. Pergunto eu agora aos senhores. Aqui entre vocês, vocês já fazem o evangelho no lar? Quer dizer já? Positivo quer dizer já. Muito bem. E aí, em já fazendo o evangelho no lar, vocês conseguem perceber o quanto o lar se modifica quando estamos fazendo o evangelho nele? E aqui, o que nos chama a atenção com relação ao evangelho no lar, que no livro Jesus no Lar nos fala em culto do evangelho no lar, é que às vezes nós nos equivocamos com a condução deste evangelho. E o que eu farei aqui com vocês é dizer um passo a passo do que seria o evangelho no lar. Mas, em primeiro lugar, para que nós possamos entender de por que é importante fazê-lo. O nosso contato com o evangelho, ele mobiliza em nós energias renovadoras. O contato com o evangelho faz com que nós deixemos de ser pessoas tristes, pessoas angustiadas e passamos a buscar pela esperança ferramentas para nos tornarmos melhores. Então, o estudo do evangelho é uma coisa, o evangelho no lar é outra coisa. O evangelho no lar é um momento onde a família se reúne para juntos lerem e comentarem a leitura que foi realizada. Então, a primeira coisa que não comporta no evangelho no lar é algo que muitas vezes nós fazemos. Vocês estão com o evangelho aí? Não. Alguém está com o evangelho na mão aí? Está na bolsa? O evangelho na bolsa é ótimo. Muito bem. O meu é mais antigo. Eu tinha uma amiga, que ela está ainda encarnada. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim: ô Nil, o meu evangelho não sai da bolsa. Ah, minha filha, se esse evangelho não sai da bolsa, então ele não está cumprindo o objetivo dele, porque um momento ele precisa sair desta bolsa e parar nas suas mãos, para que ele possa cumprir
o objetivo. É a mesma coisa daquele outro evangelho que é o meu livro de cabeceira. Não sai de lá, mas ele está lá. Eu olho para ele, ele olha para mim, eu olho para ele, ele olha para mim e fica nesta situação. Não. O evangelho não é livro de bolsa, não é livro de bolso, nem é livro de cabeceira. O evangelho, na verdade, é uma experiência única entre o indivíduo e a personalidade de Jesus. Porque o evangelho, ele contém a vida de Jesus no Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus. O evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz os ensinamentos de Jesus. Portanto, abrir este livro é se iluminar. Abrir ele, fazer uma leitura e buscar entender a essência do que aqui está, é se iluminar. Uma casa que faz tem o hábito do evangelho no lar, é um farol no ambiente onde ele está inserido. Mas não comporta no evangelho no lar algo que nós habitualmente fazemos, e eu vou mostrar sem microfone para vocês verem. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E o tópico que eu abri foi o egoísmo. Tá vendo, Margarida, que você precisava ouvir isto que foi aberto no Evangelho. Primeira coisa que não comporta no Evangelho no lar é apontar o dedo para o outro. Então, não comporta no Evangelho nós nos juntarmos em família para fazer aquelas cobranças, para fazer aquele julgamento e aproveitar daquele momento para dizer aquelas verdades que eu desejo dizer ao outro e que em outro momento eu não tenho espaço, então eu me aproprio do Evangelho para dizer o que eu tenho vontade de falar. Pois bem, o Evangelho não cumpre este objetivo. No momento em que nós convidamos a família para fazer a leitura e, a partir daí, buscar por reflexões, ali não comporta o juiz, que vai dizer ao outro indivíduo: você é culpado, você fez isso, você fez aquilo. Aí no livro, que também traz um conteúdo muito bom, que é Evangelho e Família, de Adenauer Novaes, ele abre o capítulo falando do Evangelho no lar, trazendo um exemplo interessante. Um espírita, facilitador, bom de argumentos para falar da doutrina espírita e do próprio Evangelho, mas que não conseguia ter no lar a família motivada a estar participando do Evangelho. E aquilo o incomodava um pouco. Eram 3 filhos adolescentes que, quando eram pequenos, até participavam do Evangelho com certa alegria, mas à medida que se tornaram adolescentes, eles já não tinham tanta motivação para participar do Evangelho. E aí foi-se observar que este pai, quando sentava na mesa para fazer o Evangelho com os filhos, ele fazia aquelas cobranças do estudo, da postura, da atitude, se apropriando do Evangelho para tanto. Pergunto a vocês, tem motivação para um trabalho desse? Não é? Então o Evangelho não cumpria aquilo
que se propunha. Porque para encontrarmos paz lá fora, a unidade de pacificação deverá ser qual? O nosso lar. E é dentro do nosso lar onde as experiências são mais fortes. Não é verdade? E é dentro do nosso lar onde muitas vezes as dissidências também são muito grandes. Por quê? Se nos lares estão indivíduos que se amam, por que existem dificuldades de relacionamentos? Porque muitas vezes nós queremos impor ao outro a forma como eles devem se conduzir diante da vida. E o outro indivíduo é uma singularidade, é um espírito e deseja também poder fazer suas escolhas e optar por aquilo que desejam se encaminhar. Portanto, no momento em que nós convidamos os nossos familiares para junto a nós fazerem o evangelho no lar, a primeira coisa que nós precisamos é respeitar aquela pessoa. Ora, eu não desejo fazer. Não, mas você tem que fazer. Esta pessoa não estará motivada a fazer o evangelho semanalmente. Mas se ele tiver liberdade e desejar ficar, aí ele fará todos os encontros. Porque o evangelho, ele deve ser um momento prazeroso. Vocês que já fazem o evangelho acompanhado ou fazem só? Você faz só? Quem mais faz evangelho, disse? Faz só também. Quem mais faz? Faz só também. Esses que levantaram o dedo fazem sós. Fazem sós porque não convidaram as outras pessoas do lar? Ou fazem só porque as pessoas ainda não aceitaram o convite? Ainda não aceitaram o convite. E vocês estão respeitando o direito que este indivíduo tem de não desejar ainda fazer. Porque nós só descobrimos se desejamos, se algum dia nos motivarmos e percebermos que é algo agradável. E aí, comporta para que cada um de nós possamos mostrar que o evangelho é algo prazeroso. Que não é algo chato. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é que seja algo chato. Ah, esse negócio é chato. Não, não é chato. Ah, demora. Nós temos uma relação com o tempo, uma relação muito difícil, né? Ou estamos correndo atrás do tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ou estamos achando que o tempo não passa e que a coisa é monótona. Se nós esquecermos de olhar para o relógio, nem ele demora, o tempo demora de passar, nem passa rapidamente. Porque hoje nós ouvimos as pessoas dizer assim: parece que o dia não tem mais 24 horas. Eu mal acordei, tanta coisa para fazer, e o dia já passou e eu nada fiz. O que é isso? O tempo não mudou, não é? Quem mudou? As pessoas. Nós nos tornamos mais ansiosos. E no momento em que nós nos tornamos mais ansiosos, a ideia que eu tenho é que o tempo está acelerado. Entretanto, na hora de fazer o evangelho no lar, parece que o relógio para e aqueles 15 minutos se transformam em horas a fio. Porque o evangelho, ele tem a proposta de ter um tempo máximo, e bem máximo mesmo, de 30 minutos. Não deve se estender,
Porque, conforme já falei anteriormente, não é estudo do Evangelho, é o Evangelho no lar. Então, vamos ver como devemos fazê-lo. Primeiro, eu devo escolher o quê? Um dia. Ok? Um dia. Um dia que eu tenha certeza que, mesmo que seja eu apenas a pessoa fazer, eu vou estar no lar. Certo? Então, escolhe o dia. Escolher o dia, escolho mais o quê? O horário. O horário é importante. Então, eu escolho o dia da semana. E eu tenho quantos dias na semana? 7. Posso fazer de segunda a domingo. Escolho o dia. Um dia que eu certamente vou poder fazer. Escolho também o horário. Escolhido o dia e horário, eu vou estabelecer na minha vida uma meta de estar semanalmente naquele dia e naquele horário no meu lar. Com uma antecedência do horário do Evangelho de uns 15 minutos, para dar tempo de tomar um banho, para dar tempo de estar alimentado, para dar tempo de buscar uma posição psíquica que seja confortável. E aí escolho também um lugar. Porque se eu escolher a sala da casa, numa casa onde as pessoas assistem TV na sala, eu vou conseguir fazer o estudo ou a leitura do Evangelho? Ficará mais difícil. Então eu escolho um ambiente. Ah, pode ser no quarto? No quarto é ótimo, né? Só não pode ser deitado na cama para não cochilar antes da hora. No quarto é ótimo. Escolher o local. Vamos convidar os familiares para estar conosco. Não é isso? Cabe a cada um de nós fazer o convite. O convite nós faremos. Quem virá, quem desejar e aceitar aquele convite. Ah, não quero. É um direito que você tem de não querer. Pronto. Escolhi o dia, escolhi o horário, escolhi o local. Vou, se achar conveniente, não é um ritual, mas se achar conveniente, vou botar uma musiquinha, não é? Tem quem goste. Tem quem goste de botar uma musiquinha, ambiente baixinho. Eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso me utilizar de um outro livro que eu deseje. Eu posso utilizar um livrinho de mensagens, tipo Minutos de Sabedoria, Gotas de Esperança. Posso? Posso. O que farei? Farei a abertura do meu Evangelho com o quê? Com uma prece. Fazem com prece? Ou fazem sem prece? Faz a abertura com a prece. Vai fazer a leitura daquele pequeno livro de mensagens se desejar. Se não, vamos abrir o Evangelho. Vamos abrir o Evangelho ao que nós chamamos o quê? Ao acaso. Não vou estabelecer que vou abrir no capítulo tal. Vou simplesmente abri-lo. Quando eu abrir o Evangelho e cair, por exemplo, se cair o egoísmo de novo, foi para você não, viu, Margarida? Foi para mim. Caiu aqui agora, novamente o capítulo 11, que era amar ao próximo como a si mesmo, e agora, instrução dos Espíritos, a lei de amor. Vou fazer a leitura de um trecho que nem seja um único parágrafo, nem seja todo o parágrafo. Como este é um capítulo grande, eu vou optar por 3 parágrafos. Mesmo sozinha, eu vou fazer o quê? Fazer a leitura em voz alta. Porque quando eu faço o convite do Evangelho no lar,
Eu faço convite aos familiares encarnados, mas eu faço convite também para os familiares que já desencarnaram. Então eu devo fazer esta leitura em voz alta. Se eu estiver só, eu vou fazer a leitura e vou comentar o Evangelho. Precisa ser em voz alta, se desejar sim. Se não, nós podemos fazer a reflexão a nível mental. Mas é bom comentar em voz alta, é satisfatório. Faço esta leitura, faço esta reflexão. E aí, nesta reflexão, eu vou buscar me enquadrar naquilo que o Evangelho está propondo. E, normalmente, os pedaços que chegam até nós para leitura e comentário é algo que eu estou precisando para estartar na minha vida. Às vezes, são possibilidades que eu não estou conseguindo viabilizar, possibilidades, e ali naquele momento eu consigo penetrar no Evangelho. Entretanto, se eu estou fazendo o Evangelho com uma ou mais pessoas, eu devo atentar para um outro cuidado de não dizer, fale você, como é seu nome? Paula. Paula, diga aí o que foi que você entendeu. Se Paula quiser falar, ela vai naturalmente pedir para falar. Então, no Evangelho não comporta, e é bem interessante, eu durante 10 anos trabalhei com implantação de evangelhos no lar. E era muito interessante, quando nós íamos implantar o evangelho, que os donos da casa, né, de alguma forma queriam na pressão que os filhos comentassem, que alguém, não, fale aí, não é possível que você não tenha nada a dizer. Então, se for para ter uma atitude como essa, é até melhor não fazer. Porque o que o Evangelho nos propõe é aquele momento de contato e de unidade, né? De fortalecer vínculos, de fortalecer laços. Então, ali naquele momento, eu não vou pressionar o outro, eu não vou cobrar a postura do outro, eu não vou falar da vida dos outros, eu não vou julgar aquele que não está, não. Eu vou fazer naquele momento com que o meu lar seja o reduto de iluminação para os meus familiares, para as pessoas que eu amo, para os meus vizinhos, para as pessoas com quem convivo e até para aqueles que dizem que não me suportam. O momento do Evangelho, e nos chama a atenção, Neio Lúcio, que se nós implantarmos nos lares a paz, então a paz exterior será conquistada. Então, a proposta do Evangelho no Lar é que nós possamos transformar o nosso lar num reduto de amor. E aí, a cada dia que nós estamos nos inquietando mais com o ter, nós vamos nos esquecendo deste vínculo tão importante, que é estar juntos por alguns minutos com as pessoas que nós amamos, para que ali nós possamos novamente exercitar o diálogo, o respeito, o ouvir, o escutar o outro, a respeitar o outro. Este é o propósito que nós precisamos resgatar. Nós, atualmente, diante das nossas demandas profissionais, nós acabamos nos transformando em ilhas, não é? Em ilhas. Às vezes está pai e mãe num quarto, os filhos nos outros quartos, nos seus, cada um no seu, ou compartilhando, e falando via WhatsApp para não abrir mão de estar em determinado local
para ir até o outro e se comunicar com o outro, né? Então, hoje, nós verificamos que nos núcleos familiares, o meio de comunicação é via WhatsApp. Nós perdemos a vontade e o desejo de estarmos juntos, de ouvir o outro, de falar com o outro. A oportunidade que nós temos é de mostrar o que nos desagrada e não aquilo que nos agrada. E o Evangelho propõe este momento de unidade. Comigo, principalmente, mas, sobretudo, com as pessoas que deveriam ser as pessoas muito importantes na minha existência. Porque são indivíduos que ou eu aceitei como filhos, ou me aceitaram dentro da família como pais. E que esta relação é fundamental que seja estreita. No momento em que a família se desestrutura, deixa de ter tempo uns para os outros, automaticamente o mundo exterior se torna mais áspero. Porque nós não estamos conseguindo criar vínculos. E criar vínculos com as pessoas que nós amamos é aprofundar os relacionamentos. E o Evangelho traz esse momento de intimidade. Fazer a leitura e o comentário do Evangelho é algo que traz uma intimidade, é algo extremamente prazeroso. E aqueles que já fazem em casa, percebem o quanto nós aguardamos inquietos o próximo dia do Evangelho. E o quanto a prática dele favorece uma harmonia e uma unidade familiar. Nas experiências que nós já tivemos aí, de implantar evangelhos no lar, nós tivemos esse feedback de volta de que mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque as pessoas passaram a estar mais próximas. As pessoas passaram a aceitar-se. E em aceitando-se, acabam por respeitar um ao outro. Então, o Evangelho no Lar, principalmente para nós que estamos em tratamento, é algo que deve ser uma prática semanal. É algo que vai favorecer com que o tratamento que nós fizermos aqui possa ser fortalecido. Porque enquanto eu estou aqui dentro do salão, eu estou dentro da energia da casa, dentro da energia dos trabalhadores da casa, onde eu estou envolvido em harmonia. Quando eu sair pelo portão principal, eu preciso me fortalecer para continuar em harmonia, para não estar nesta ciranda emocional que desfavorece o meu dia a dia. Porque quanto mais eu sou agitado, quanto mais eu sou angustiado, quanto mais eu sou aflito, mais indivíduos eu estarei atraindo para o meu entorno com esta mesma problemática. Quando Neio Lúcio nos convoca ao Evangelho no Lar e nos fala de uma personalidade singular, que é Jesus, é um convite para que nós possamos observar em como estamos e como desejamos estar. Pergunto a vocês, e até serve para mim, a condição emocional em que vocês estão, está lhe satisfazendo? Ou vocês desejariam estar melhor? Está tudo bem ou gostaria de estar
melhores. E o que é que falta? Não é? Nós somos condutores da nossa vida. Nossas escolhas demandam alegrias ou tristezas. Se eu quero ser feliz, a minha demanda para conquistar é: vamos ser felizes. Porque se a vida está me sinalizando, por algum motivo, determinado elemento que precisa ser modificado, é ali que eu vou começar a atuar, não é? E uma forma muito gratificante de se tornar mais confiante é pela leitura do Evangelho. Depois que nós adquirimos o hábito de ler o Evangelho, de fazer o Evangelho em nosso lar como elemento preventivo e profilático das nossas inter-relações, nós nos tornamos pessoas diferentes. Porque nenhum de nós, em contato com a personalidade amorosa do Cristo, continua a ser o mesmo. Nenhum de nós, tendo a oportunidade de refletir sobre a proposta dos ensinamentos do Cristo, será a mesma pessoa. Nós nos beneficiamos e nos iluminamos com a mensagem do Cristo. E como já não o temos mais próximo a nós, como tiveram os seus discípulos na época em que ele esteve entre nós, o que restou desta personalidade foram os seus ensinamentos, que eu vou me apropriar como elementos para a minha própria transformação. Já ouviram um ditado de que querer é poder? O tempo todo, não é? E existe uma outra frase muito utilizada também, de que tudo o que vocês desejarem, vocês conquistarão. Aí no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que faz assim, ó: buscai e achareis, pedi e obtereis. Agora eu preciso saber o que eu estou buscando, não é? Porque se eu não souber o que eu estou buscando, eu vou ficar igual a Alice no País das Maravilhas. Recordam-se que a Alice está lá mais perdida do que cego em meio a tiroteio, segundo o ditado, não é? A Alice vê tantos caminhos e a Alice fica sem saber. Aí aparece o gato, né? O gato risonho, e aí ela diz: para onde devo seguir? Ele aí pergunta, célebre pergunta, que vocês e eu me faço todos os dias: e para onde você quer ir? Não sei para onde eu quero ir. Ora, se você não sabe aonde quer ir, qualquer lugar lhe serve. Não é isso? Pois é. A mesma coisa é a proposta do Evangelho. O Evangelho está aqui. O de Margarida, ela me disse assim: o meu está velhinho. Ela está protegido, está forrado. É sinal que ela tem muito zelo por ele, né? O meu está um pouco mais velho, não tem mais capa. De tanto ficar na bolsa. Teve um período da minha vida, e eu comecei a estudar o Evangelho aos 13 anos, que eu levava para o colégio, né? Então, enquanto os meus colegas estavam no recreio, né, que hoje é intervalo,
eu estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o meu realmente está bastante manuseado. Mas este livro que aqui está, ele, se nós pudéssemos ver além do que ele representa, quando nós abrimos, é a personalidade de Jesus que se aproxima de nós. Todas as vezes que vocês abrirem o Evangelho, Jesus chega para perto de vocês. Só precisa o quê? Que nós nos aproximemos também dele. Porque se ele apenas se aproximar de nós, a comunicação não vai ser estabelecida de uma forma eficiente, né? Porque ele vem a nós, mas nós não vamos a ele. E devemos criar o hábito, e isso é hábito mesmo, de abrir o Evangelho. Diariamente? Ótimo! Muito bom diariamente. De manhã, de tarde, de noite? Muito bom também. Só de manhã? Só de noite? Tantas vezes vocês desejem. Só não devemos fazer do Evangelho aquele livro que eu busco por respostas imediatas. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, será que vai dar certo? Eu vou entrar ali na fila do banco, será que vai ter fila? Não, não é essa a proposta. A proposta deste livro é despertar em nós algo que nós estamos deixando adormecido. É fazer com que aquela luz que é nossa, que é a nossa luz interior, e Jesus já dizia, deixa brilhar a vossa luz. Então bota essa luz para fora, para que ela não só nos beneficie, mas principalmente beneficie aos outros que estão no nosso entorno. Essa é a proposta do Evangelho. Aqui as pessoas que já estão mais tempo, já viram que vários livros, não é? Já foram utilizados neste trabalho. Este que começa hoje, ele traz uma proposta muito singular. Porque é um livro que traz histórias. Que histórias? Lembram-se que Jesus falava por parábolas, não é? Parábolas para facilitar a nossa compreensão. Pois bem, este livro, ele nos traz uma história contada por Jesus e dentro da história a associação com o Evangelho. Então, o que é que nós temos? Um instrumento de renovação. Porque, meus amigos, os anos e a experiência nos mostra que para que a paz externa seja alcançada, nós precisamos estabelecê-la dentro de nós. A paz começa em mim, para que possa abrigar no exterior também. Então, a proposta que nós fazemos esta noite, num trabalho em que é para despertar a minha necessidade de buscar por mim, de buscar pela minha iluminação e deixa brilhar a nossa luz. Mas a minha luz está aqui, ó, escondidinha sob o alqueire. Levanta esta lamparina e permite que a sua luz, que o que você é, esse espírito singular que vocês representam, possa também brilhar para o exterior. Dentro do lar, com as pessoas que são aquelas que nós devemos ter maior respeito e aceitação. São aqueles indivíduos que nós escolhemos e que nos escolheram para conviver conosco.
Desta forma, eu estabeleço relacionamentos familiares proveitosos, construtivos, e o lar volta a ser aquele recanto, aquele oásis de paz, que quando nós abrimos a porta, agora eu estou no meu lar, agora eu estou no meu ambiente, e agora faça brilhar o seu lar diante dos outros indivíduos. Uma noite de muita paz e muita luz, e muito obrigada pela oportunidade destas reflexões. Muita paz.